Fala rapaziada, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre div e como configurar a parte central da sua página. Mas antes de falar sobre div ou outra coisa, nós precisamos entender conceitos de divisões de espaço e alguma dessas divisões. Então, como exemplo, a gente tem a tag main, que significa o conteúdo principal, que também pode ser uma div. A gente tem a tag article, que é o artigo. A gente tem a tag aside, que é o conteúdo extra. Sobre esse conteúdo extra, eu vou dar um exemplo. Minha página aqui está falando sobre nutrição para pets. Está falando, na verdade, sobre ração. Mas eu quero ter um conteúdo a mais, eu quero ter um conteúdo extra falando sobre roupa. Aí provavelmente você vai usar essa tag aside. Tá, mas o que é uma div? A div é um elemento HTML usado para criar divisões ou seções em uma página web. Tá? Então a gente vai lá no nosso código. Todo o nosso conteúdo a gente vai colocar dentro de uma div. Eu vou aqui no body, em cima do body colocar uma div. Tá vendo que ele já vai fechar, eu vou dar o Ctrl X no fechamento, vou lá embaixo do footer e dar o Ctrl V. Aí agora todo o nosso conteúdo principal está dentro de uma div, dentro de uma divisão, a gente criou uma seção. A gente criou uma seção agora. Tá. Agora a gente vai criar a gente vai lá no HTML, nosso style, nosso estilo. Vai criar aqui. Nós vamos abrir o seletor. Eu vou dar um Enter aqui para ficar mais fácil. E nós vamos começar a programar e começar a configurar nossa div, tá? Com mais liberdade. E vou definir que a minha div, se você se lembra, nós temos uma configuração para display, que é o display block, tá? Que faz ele ocupar uma linha. Mas como que eu vou configurar uma linha se eu tenho um conteúdo todo de um site? Esse display block significa que não vai ter nada dos lados. Então, isso é um item muito usado, muito utilizado para o desenvolvimento. Display block. Tá. Nós acabamos de configurar o seguinte, que a nossa div ela vai ocupar tanto espaço na esquerda, tanto na direita. Ok? Fora isso, nós vamos definir que ela vai ficar centralizada. A gente vai usar margem alto. Costumo colocar zero alto, ok? Zero alto. Também vamos definir um alinhamento do texto, tá? E o alinhamento do texto é o seguinte: quando nós digitamos, ou quando nós escrevemos alguma coisa no papel, você sabe que você está começando da esquerda para a direita. Então você sempre sabe para onde você começa, mas você não sabe bem onde você termina, onde você acaba. Você acaba criando quebra de linha, você não consegue criar até normal. Mas para que o texto fique alinhado para um bloco, fica mais bonito, fica mais atraente, mais legível, a gente vai usar um tratamento chamado justificado, que em inglês significa justify, ok? Então nós vamos usar aqui o text align justify, ou seja, ele vai quebrar essas quebras de texto, ele vai pegar essas quebras de texto e vai alinhar tudo, tá? Então vamos usar aqui o text align justify. Tudo bem? Fora isso, nós vamos definir também o tamanho específico para a div. Mas antes disso, vou colocar Ctrl S, vamos ver a atualização. Você repara que os ajustes, exceção do texto, não tiveram muito efeito, não tiveram diferença. Mas nós já tornamos todo esse texto em um bloco. Agora, para ver realmente o efeito, vou colocar um tamanho específico para essa div, para a gente ver o efeito. Nós temos dois tipos de tamanho que a gente pode trabalhar.
Um deles é o width, que é a largura, e o height, que trabalha com a altura. A altura é meio que automática, você vai inserindo conteúdo e ela vai abrindo mais espaço, é algo automático. Mas a width, que é a largura, nós vamos definir o percentual, entendeu? Então nós vamos colocar aqui a palavra width. O width já aparece aqui, vamos colocar em 70% da tela, ok? Você pode utilizar o percentual mesmo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai calcular 70%, ou seja, ele vai tirar 15 da esquerda, 15 da direita e vai deixar o 70% centralizado, entendeu? Por que 15? Porque eu coloquei 70% e para ficar para 100% falta 30, ou seja, ele vai tirar 15 da esquerda e 15 da direita e vai centralizar os 70%, ok? Ó, tá vendo? Ele tirou 15 daqui da esquerda, 15 daqui e ficou 70 aqui no meio. Agora nós temos o conteúdo centralizado específico de uma página. Um detalhe que nós atingimos também, atingimos o rodapé e também atingimos o topo. Isso pode não ser a nossa vontade, a minha ou a sua vontade. Ou seja, a div está pegando o header, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa div, dar um Ctrl X e colocar somente no conteúdo, ok? Tá? Você vai ver que está pegando o footer, a gente vai tirar e vai deixar aqui o fechamento da... Opa! Aqui. Vai. Pronto, e nós fechamos a div. Vamos ver agora como é que ficou. Pronto. Agora a div só pegou o conteúdo e deixou o footer e o head normal, tá? Eu mostrei desse jeito porque depende muito de como é o projeto que você está criando. Por isso que eu mostrei desse jeito, tá? É raro você ver um projeto desse tipo atualmente, mas pronto, agora só temos só o conteúdo centralizado, o rodapé e o header estão no topo do site preenchendo tudo, tá? Esse aqui é um layout bem mais comum, né? Você pode querer deixar centralizado também, mas para terminar a configuração, vamos fazer o seguinte. Lá no CSS, eu vou criar mais um seletor, tá? Eu vou falando do corpo do site, no caso, o body. Esse corpo do site, eu quero que ele tenha uma cor de fundo, tá? Uma cor diferenciada, tá? Porque eu quero diferenciar a div, o que é div e o que é o corpo do site. Ou seja, eu vou colocar aqui um background color. Vou botar uma cor bem clarinha. Deixa eu ver. Dark blue, dark... Queria uma cor bem clarinha. Só para usar de exemplo. Deixa eu ver se eu consigo achar essa cor aqui. Light blue, coral. Vou deixar essa light blue aqui, tá? Eu queria outra cor, mas não tem problema. Vou deixar esse aqui só para deixar de exemplo, tá bom? Vou botar aqui o Ctrl S. Vamos ver. Pronto. Agora toda a cor ficou, meio que a gente configurou o body, então tudo ficou nessa cor, tá? Ctrl S vai ficar tudo nessa cor. Repara que ele atingiu todo o site, isso foi proposital, tá bom? Então eu já tenho uma cor, é evidente essa cor que não vai ficar, tá? Essa cor aqui é só de exemplo, beleza? Para eu diferenciar o corpo da div, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no body, a mesma coisa na div, tá? Background color, uma div e vamos colocar uma cor diferente. Vou colocar branco. Branco. Vamos ver. Pronto.
Agora sim, você diferenciou a div, que a gente criou em branco, e do que é o corpo do site, que é essa cor aqui, tá? Essa cor tá bem feia, mas é só para exemplo, tá? Só para exemplo. Mas é mais ou menos isso que eu vim falar para vocês hoje, tá? É uma introdução, mais ou menos, é algo básico, mas mais para vocês entenderem como configurar uma div, como se configurar a diferença, na verdade, do body, da div, criar um conteúdo específico. E é mais ou menos isso e muito obrigado, rapaziada. E tamo junto. É nóis.